Você já viveu aquele momento durante a comunhão em que a hóstia simplesmente não quer descer, fica ali, colada no céu da boca, como se tivesse vida própria? A maioria das pessoas fica constrangida, tenta empurrar com a língua ou engolir rapidamente. Mas se eu te contar que existe algo acontecendo naquele exato momento que pode determinar o rumo da sua vida espiritual, algo que apenas 1% dos católicos consegue interpretar corretamente, o que vou revelar agora é algo que Padre Pio ensinava em segredo para poucos fiéis próximos. Um conhecimento que pode estar guardado nos arquivos do Vaticano, mas que raramente chega aos ouvidos dos católicos comuns. Existe uma razão espiritual muito específica para isso acontecer, e quando você descobrir qual é e em que momentos da sua vida espiritual isso pode ocorrer, vai entender por que alguns santos chegavam a chorar de emoção durante essas experiências. Se você já passou por isso e quer entender o significado espiritual, ou se nunca aconteceu mas quer estar preparado, deixe nos comentários. Padre Pio, ensina-me a reconhecer Jesus na Eucaristia. Bom, primeiro, você precisa entender quem era realmente Padre Pio de Pietrelcina. Este não era um santo qualquer, era um homem que carregava em suas próprias mãos as chagas de Cristo, vivia em constante comunicação com o sobrenatural, e suas celebrações eucarísticas chegavam a durar horas inteiras. Sabe por quê? Porque ele sabia exatamente quem estava recebendo. E foi justamente durante uma dessas longas missas que uma senhora se aproximou dele preocupada. Padre, a hóstia grudou na minha boca por vários minutos. Fiquei constrangida sem saber o que fazer. Isso é normal? A resposta de Padre Pio mudou completamente a forma como ela entendia a Eucaristia. Ele olhou nos olhos dela com aquela ternura característica e disse algo que ela jamais esqueceria. Minha filha, quando isso acontece não é acidente. É Jesus sussurrando ao seu coração. Tenha calma, não tenha pressa comigo, quero ficar mais tempo aqui com você, como um pai que não quer soltar o abraço do filho. Mas a explicação de Padre Pio foi além. Ele ensinou algo que a teologia católica confirma, mas que poucos padres explicam claramente. Enquanto as espécies eucarísticas, ou seja, a aparência física do pão, permanecem intactas em sua boca, Jesus está fisicamente presente em você, não simbolicamente, não espiritualmente apenas, fisicamente presente. Isso significa que nos primeiros minutos após a comunhão, especialmente quando a hóstia permanece íntegra, você se torna um sacrário vivo. Seu coração, naquele momento específico, é mais sagrado que qualquer catedral, mais santo que qualquer altar que você possa conhecer. São Tomás de Aquino, o maior teólogo da Igreja, explicava esta verdade de forma simples. A presença real de Cristo continua até que as espécies se dissolvam completamente. Cada segundo conta, cada momento é precioso além da nossa compreensão humana. Padre Pio vivia isso com tanta intensidade que chegava a passar 40 minutos em ação de graças após cada missa. Enquanto nós muitas vezes mal conseguimos ficar 5 minutos concentrados antes de pensar na próxima atividade do dia. Agora você deve estar se perguntando, mas como reconhecer quando isso está realmente acontecendo? Padre Pio ensinava que existem 3 sinais inconfundíveis que acompanham esses momentos sagrados. O primeiro sinal é a própria resistência física da hóstia. Quando ela gruda e se recusa a se dissolver rapidamente, pode ser Jesus literalmente pedindo mais tempo com você. Como um amigo querido que não quer que a conversa termine. O segundo sinal é uma sensação de paz inexplicável que invade seu coração. Muitas pessoas relatam lágrimas que brotam sem motivo aparente. Uma presença quase palpável. Um silêncio interior profundo que parece suspender o tempo. O terceiro sinal é aquela sensação única de que o mundo ao redor simplesmente desapareceu. Que naquele momento só existem você e ele,
numa intimidade que nem mesmo os anjos podem experimentar. Uma senhora de São Paulo escreveu contando uma experiência que ilustra perfeitamente isso. Por anos, sempre que a hóstia demorava para se dissolver, ela ficava nervosa, tentando resolver a situação rapidamente. Até que um domingo decidiu fazer diferente. Fechei os olhos e disse mentalmente: Jesus, fica o tempo que quiser. Foi nesse momento que ela experimentou algo completamente novo. Era como se ele estivesse me abraçando por dentro. Uma presença tão real, tão amorosa, que as lágrimas vieram sem eu conseguir controlar. Desde então, ela passou a viver cada comunhão com uma expectativa diferente, sabendo que aqueles momentos especiais poderiam acontecer a qualquer instante. Mas Padre Pio também alertava sobre algo importante. Existe um inimigo invisível que odeia profundamente esses instantes sagrados. O demônio sabe exatamente o poder que esses momentos têm na vida espiritual de uma pessoa. Por isso, durante essas experiências, ele trabalha incansavelmente para semear distrações, pensamentos sobre trabalho, preocupações familiares, constrangimento com as pessoas ao redor, pressa para resolver logo a situação e sair dali. Você já percebeu como, justamente quando está vivendo um momento espiritual profundo, sua mente é bombardeada com 1000 pensamentos diferentes? Isso não é coincidência. É uma batalha espiritual real acontecendo naquele exato momento. Mas quando você reconhece essa guerra e escolhe conscientemente permanecer em adoração, algo poderoso acontece. Padre Pio ensinava que esses são os momentos mais preciosos que um ser humano pode viver na Terra. Então, como viver esses momentos da forma correta? Padre Pio tinha um método muito específico que ensinava aos seus filhos espirituais. Primeiro, aceite a graça sem resistência. Não tente forçar, não mastigue com pressa. Reconheça que Jesus quer permanecer mais tempo e aceite esse presente com gratidão. Segundo, entre imediatamente em adoração silenciosa. Mentalmente comece a repetir: Jesus, eu te adoro. Obrigado por estar aqui comigo. Eu te amo de todo o meu coração. Terceiro, aproveite esse momento único para suas orações mais importantes. Essa é a hora mais poderosa para interceder por sua família, seus problemas, suas necessidades mais urgentes. Quarto, não tenha pressa para sair da igreja. Reserve pelo menos 10 minutos para uma ação de graças verdadeira, permitindo que as graças desse encontro se enraizem profundamente em sua alma. Mas Padre Pio também ensinava algo que poucos católicos compreendem. Existe uma diferença fundamental entre uma comunhão válida e uma comunhão frutífera. Toda comunhão recebida por uma pessoa em estado de graça é válida. Jesus se faz realmente presente. Mas nem toda comunhão produz os mesmos frutos de santidade na alma da pessoa. A diferença está na sua preparação antes, na sua atenção durante o momento e especialmente na sua ação de graças depois. Todos esses detalhes que para o mundo não importam, para Deus são absolutamente fundamentais. Padre Pio chorava quando via pessoas comungando com pressa, sem reverência, tratando o Santíssimo Sacramento como uma rotina vazia. Para ele, cada comunhão deveria ser vivida como se fosse a primeira e a última da vida. É exatamente isso que torna esses momentos especiais tão preciosos. Santa Teresa de Ávila passava horas inteiras em oração. São João da Cruz encontrava Deus no silêncio contemplativo. Padre Pio celebrava missas longuíssimas porque simplesmente não conseguia se separar do altar. Eles entenderam uma verdade que nós perdemos. Tempo com Deus nunca é tempo perdido. É investimento na eternidade. Claro que nem sempre a hóstia gruda por motivos espirituais. Às vezes pode ser simplesmente por questões físicas. Boca seca, nervosismo, clima quente. Deus não está necessariamente em cada detalhe físico da nossa vida, mas mesmo nessas situações,
você pode transformar o momento em algo sagrado. A chave está na sua atitude interior. Se em vez de se irritar ou ter pressa, você aproveita esses segundos extras para adorar conscientemente Jesus presente em você, então está vivendo como os santos viviam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe abundantemente sua vida.